entendimento, é o que faz a comunicação com a placa, né, com a placa de Arduino. Então, você monta um circuito com a protoboard, onde tem positivo e negativo, colunas e linhas. Né? E aí você faz todo o seu jampeamento, toda a sua ideia, juntando as duas peças, né, principais. Isso. Pelo menos é o que vem na minha cabeça. Mas é isso mesmo. Né? Então, assim, aí o que acontece? Não sei como era antigamente, né, antes de existir kit de Arduino, mas dizem que antigamente as coisas faziam em peças de aço, enfim, para poder trazer uma ideia, só que gastavam muito, soldava, então a protoboard veio para não estar soldando as peças, e aí quando você constrói a ideia, aí você faz essa ideia no próprio. Traga essa placa pra cá, por favor. Definitivo, né? Eu mostrar o que ela tá falando aqui, me dê. Vou trazer. O que acontece? Isso aqui, se eu quiser mexer, modificar, eu posso? Posso, mas como é que eu vou fazer? Tem que soldar, tirar a solda, né? Praticamente eu perco a placa, aqui eu perdi a placa aqui. Não é que eu perdi, é que ela tá focada só para esse projeto. Então, aqui é a placa definitiva. Isso aqui é um projetinho que eu faço, que é assistente de voz. Eu não sei se compartilho o vídeo com você, depois eu compartilho. Imitando a Alexa. Então, eu dou comando de voz e o Arduino emite um som por aqui. Olá, Arduino. Aí ele responde. Olá, o que deseja? Aí eu falo. Aí ele manda um sinal para algum equipamento, apaga uma lâmpada, enfim. Isso aqui, aí controla a televisão com o módulo emisor vermelho. Ou então pode controlar o ar-condicionado, né? Isso aí seria o produto final, né? Que eu fiz. Depois que você fizesse o teste aqui, o projeto, isso aí seria o protótipo, né? Exatamente. Então aqui você tem o circuito final. Sendo que para fazer isso aqui, eu precisei prototipar. E a prototipação é através dessa placa de contatos. Não é? Então a placa de contatos, ou também chamada protoboard, porque na verdade protoboard é o nome de uma empresa que criou a placa de contatos, né? Foi uma pioneira. Então é a mesma coisa que Bombril. Compra um Bombril ali, mas a Solan é outra marca, mas você chama de Bombril, né? Eu chamo tudo de Bombril, né? Vocês também chamam ou não? Bombril. Mas esponja de aço, o nome do produto é esponja de aço, mas a gente acaba chamando de Bombril. A mesma coisa, isso aqui é uma placa de contatos. A primeira empresa que criou foi a Protoboard, o nome da empresa. Aí ficou o Protoboard. O que é isso aqui? É a Protoboard. Então, tá bom para a empresa, né? O nome dela ficou associado ao produto. Cotonete, né? Cotonete. Mas não é Cotonete. Ali, qual é o nome do... Haste flexível. Você não sabe nem o nome do produto. Vê que marketing bom. Você não sabe nem o nome do produto, mas você sabe o nome da empresa. Então, isso aqui é o quê? Não, a placa de contatos. Brincadeira, tá? Eu sabia que você ia falar protoboard. Mas isso aqui é uma placa de contatos. Mas enfim, você fala para os alunos protoboard, porque se para ele estar inserido no mundo, né? Você vai ver na internet o que é uma protoboard, enfim, é protoboard. Pronto, protoboard. Serve justamente para isso. Você pode conectar aqui, ó, esses jumpers aqui, ó. Eita, a ligação tá errada. Pronto. Você modificou aqui, ó. É nesse furo. Aqui não. Ele substitui essa peça marrom, é isso? Isso aqui é uma placa cobreada, não é? Eu fiz esse desenho, aí vi para um rapaz, aí ele imprimiu aqui nessa placa, já com a furação. E aí eu só fiz encaixar esses componentes aqui e soldar, não é? Mas aqui não tem volta. É isso. Aqui não tem volta. Sendo que para chegar aqui, eu fiz várias vezes isso aqui. Então, não se preocupem, podem usar isso aqui. Eu não sei fazer, não sei montar, tenho noção de nada. Não tem problema. Aqui não tem temperatura, aqui não tem, você não vai se queimar. Aqui você pode usar. Pode errar. Não tem solda fria, né? Não tem solda fria. Só tem que ter um cuidado. Você só pode energizar quando você conferir a montagem estiver tudo certo. Por quê? Porque você pode queimar um LED, você pode queimar algum componente, se você não conferir a montagem. Mas não se preocupa que aqui eu vou conferir. Então, quando você montar, professor, eu terminei a montagem. Confere aqui, dá uma olhada, e aí você... Ô Luiz, existe algum programa, assim, eu já fiz alguns tipos de trabalho, onde a gente tinha um Cisco mesmo, né? A gente tinha lá, a gente montava o circuito, aí dizia, tipo assim, isso aí vai dar, ele jogava a linha de comando, aí dizia, isso aí tá ok, isso aí
Que, tipo assim, mostrava o produto final, entendeu? Acendia o LEDzinho, como se fosse o LEDzinho. Existe algum programa que você faça desde do protótipo até o produto final, se tem algum programa? Isso, tipo assim, eu vou botar um Arduino com essa saída, eu vou interligar isso aqui. Ah, tem vários. Tem vários. Por exemplo, tem um que é a nível de educacional mesmo, que é o Tinkercad. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do Tinkercad. Então a gente pode usar... Ah, não tem um Arduino, né? Então você pode usar uma aplicação na nuvem e ficar ligando os fios lá. Né? Não é a mesma coisa que eu gosto muito de pegar. Mas você também pode fazer... Para evitar esse tipo de coisa, né? É. De repente a pessoa não sabe, para queimar uma fonte, alguma coisa, Não tem. Aí você bota lá, ó, vou botar esse... Tem, eu posso até mostrar para vocês, eu acho que é até legal. Porque aí vocês têm computador. É bom. E aí a gente pode, eu posso mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu faço mesclado lá onde eu dou aula. Eu mostro primeiro né? Primeira aula, eu mostro isso aqui. Poxa, que massa. Aí dou comando de voz, vem cá, grava essa voz como ele gravou a voz dele. Aí que massa. Beleza, agora tu quer aprender do básico. Sendo que como o pessoal ainda nunca mexeu, aí pronto, abre aí a internet, aí a gente Tem vai no Tinkercad. Tinkercad. Programação que você não tem uma... Na época do curso de redes, acho que a gente viu isso aí. Acho que é Visual Algo, que você bota... Visual G. Visual G. Eu tenho uma disciplina, ou melhor, uma playlist. Eu ensino lógica de programação, eu uso o Visual G. E eu tenho uma playlist que tem o Visual G assim. Você joga a sua programaçãozinha lá e ele compila, né? Ele vai... Eu vou mandar esse link todo, eu vou mandar para vocês, porque como eu faço isso há muito tempo, aí eu tenho tudo isso. E trabalho muito com pensamento computacional. Mas não só isso, tem o Scratch, tem o App Invento, que é para fazer aplicativo, tem o Minecraft. Já jogou Minecraft, você acha, né? Pronto, então tem o Minecraft. Tem várias aplicações que estimulam o pensamento computacional, né? Então, esse é o objetivo. Mas enfim, vamos voltar para cá. Protoboard, alguém tem alguma dúvida? Como é que funciona a Protoboard? Então, eu falei do objetivo, mas como é que funciona? A Protoboard, você tem aqui, ó, é uma malha elétrica, não é? Então isso aqui, se você tirar, se a gente pudesse desmontar, não vou desmontar, né? Tá novinha. Mas se você desmontar, aqui tem várias camadas de malha elétrica. Então, por exemplo, conectei esse jump aqui, ó, tá conectado. Agora eu quero conectar, ou seja, eu quero que esse jump aqui tenha contato elétrico com esse outro jump. Você sabe o que é contato elétrico, né? Basicamente, por exemplo, esse interruptor aqui tem um fio conectado nele. E esse fio tá indo para onde? Para a lâmpada. Então, o interruptor tem um contato elétrico com a lâmpada. Tem alguma dúvida em relação a isso? Continuidade, né? Mas quem é que está fazendo essa conexão? A gente não está vendo aqui, mas quem é que está fazendo aí por dentro? Os fios. Beleza? Então aqui é a mesma coisa. Aqui eu não estou vendo, mas aqui dentro tem fios, que na verdade são umas plaquinhas, né, bem fininhas, né, que é fixado. Eu quero fazer com que esse jump aqui tenha contato com isso. Aí eu faço aqui, ó, conecto na mesma linha. Tá vendo? Ó? Eles estão tendo contato elétrico dessa forma. Agora, se eu fizer assim, eles não estão tendo. Passa aí, pode olhar, olhe de perto. Dessa forma não tem contato elétrico. A linha de baixo, né? Dessa forma aí não tem contato elétrico. Colunas diferentes. Isso. Se você olhar, eles têm aí uma numeração, uma linha. Linhas e colunas. E eles estão em linha diferente. Tá entendendo? Que eles não têm contato elétrico aí. Coloque na linha para eles terem contato elétrico. Como é que você faz para ele ter contato elétrico Na aí? mesma linha. Power off. Isso. Eita, falta dele ligar. Só que já na outra parte da linha não tem mais, né? Isso. Agora, e se eu fizer aqui, ó, aqui não tem contato elétrico. Por quê? Porque tem uma divisão no meio, tem uma divisória no meio. Sim. Por que isso? Porque aqui serve para você conectar chips. Aí uma fileira de chip pega do lado e outra fileira do chip pega do outro. Então esse é o grande objetivo, tá? A divisória? Por exemplo, ó, eu posso conectar. Tem vários tipos de Arduino, tá? Esse é o Arduino Uno. Esse aqui é o Arduino Nano, aqui no meio. Tá vendo o Arduino Nano? Então eu posso conectar esse Arduino aqui nessa protoboard aqui. Aí uma fileira de pino dele fica de um lado e a outra fileira fica do outro. Sem ter o quê? Contato elétrico. Porque senão as ligações iam ficar tudo em curto. Aqui a gente chama, né? É a expressão que diz, por exemplo, ó, aqui tá na mesma... Ó, deixa eu fazer assim.
Se você pegar um fio desse e fizer assim, ó, a gente chama que esse fio está em curto. Por quê? Porque os dois contatos deles estão tendo contato, não está acontecendo nada, ele está fora do circuito. É como se ele estivesse fora do circuito. Ele está servindo de nada aí, esse fio. Por quê? Não está fazendo nada então? Está fazendo nada. Um fio, grave isso, um fio ele sempre tem que conectar de um ponto elétrico ao outro ponto elétrico. Então, por exemplo, o fio que liga aqui, uma extremidade do fio está no interruptor e a outra extremidade do fio está na lâmpada. Não adianta você conectar um fio no interruptor, pegar a outra ponta do fio e conectar no mesmo lugar. Você pega nada. o fio aqui e botasse aqui, daqui para aqui, e já tivesse um aqui. Isso. Então, você precisa sempre conectar ele de um ponto a outro ponto. Tá? Basicamente isso. Beleza? Então, ótimo. Aqui, a malha central funciona dessa forma. Agora, as malhas laterais já é o contrário. A continuidade é na horizontal. Não, melhor, na vertical se você olhar assim, na horizontal se você olhar assim, depende do que você está olhando. Mas veja que tem uma indicação de cor. Então, aqui tem o menos e aqui tem o mais. Não quer dizer que você tenha que conectar negativo aqui e positivo aqui. Ele só está sugerindo para facilitar. Não é? Então, por exemplo, ó, esse fio, os dois estão tendo conexão elétrica dessa forma. Por quê? Porque eles estão na mesma fileira azul. É azul, né? Pronto, azul. Se você conectar o fio na fileira vermelha, eles não vão ter contato elétrico. Mesmo estando... Porque aqui tem o sinal de menos e de mais, é isso? Positivo e negativo, é isso? É. Mesmo estando na mesma linha negativa, ele está tendo contato? Está tendo contato. Agora, se você conectar do lado na linha vermelha, aí não tem contato. Não tem contato. Que mas é aí não dá curto, não? Da forma que eu coloquei? Sim. Não, porque ele está na mesma linha, menos com menos. Entendeu? Se você energizar essa daqui, todos esses aqui até lá embaixo vão estar com exatamente positivo ou negativo, entendeu? Então aí é basicamente o seguinte, aqui no Arduino a gente vai ver para fornecer energia para a placa, não é para conectar os componentes. E aí você pode conectar o GND na linha azul e os 5 volts na linha vermelha, que é o positivo. Isso é só para ter um objetivo visual, para você não se confundir. Assim como os fios têm cor, não é? Tem fio verde, tem fio vermelho, tem fio preto, para quê? Não é fio do mesmo jeito, não é cobre? É só para facilitar o montador. Então quando você está... Já pensou se a gente desmontasse aqui todos os fios fossem preto? E agora? Quem é o fase? Eu dar um curto, né? Você pode se confundir. Exatamente. Então normalmente quando a gente abre, eita, esse fio vermelho é o fase. Eita, esse fio vermelho, esse fio preto é o neutro. E assim sucessivamente, tá? Alguma dúvida daqui? Alguma dúvida? Vamos avançar. Então aqui é a protoboard. Aqui é o Arduino, né? Eu deveria falar dele primeiro, né? Aqui é o Arduino. O Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem, ou também chamada uma plataforma de computação embarcada, tá? Qual é o objetivo do Arduino? Ele foi criado com objetivo educacional. Esse foi o grande objetivo do Arduino. Então, tanto é que se você for para a indústria, você não vai ver Arduino lá, você vai ver outros equipamentos. Por quê? Porque essa placa aqui tem um objetivo educacional, para a gente ensinar programação, como eu estou fazendo com vocês. Lembrando, o Arduino ele não é um microcontrolador. Eu falo isso porque... qual é o microcontrolador que você utiliza? Eu utilizo o microcontrolador Arduino. Não, o Arduino não é um microcontrolador, ele possui um microcontrolador. O que é o microcontrolador? O microcontrolador é um chip. Tá? O microcontrolador é esse chip aqui, que é onde acontece o processamento. É a mesma coisa de dizer, o seu cérebro, o que é que o seu cérebro faz? Aqui, o que é que o seu cérebro faz? Pode falar. Ele vai mandar sinais para o corpo. Né? Isso. Mas de forma geral, qual é a principal função do cérebro? Processar dados. Então, por exemplo, você está vendo aqui toda essa informação, que é um sinal de entrada, e nós temos os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Olfato, tato, visão, audição. Então nós temos 5 sentidos, não é? Então, esses 5 sentidos, eles mandam informação para onde? Todos eles. Quem que tem sexto? A mulher. Bom, não sei qual é o 6º sentido. Então,
essas informações vão para onde? Para o cérebro. E o cérebro faz o quê? Processa. Então, quando eu mostrei uma garrafa d'água para ele no início, aí ele disse, é uma garrafa d'água. Mas eu falei, como é que você sabe? Eu já conhecia. Então, conhecia. Então quer dizer que tem alguma coisa guardada aí na sua mente, tem muita informação que você olhou, você comparou com aquilo que você sabia e você disse, é uma garrafa. Foi a mesma coisa que esse robô fez. Ele usou a câmera, tirou a foto, levou para a Google viu que processou a Google e disse, ó, o que é isso aqui, Google? A Google, ó, pelo que eu conheço, isso é uma garrafa, isso é água, não é? Isso aqui é um tampo de mesa, pelo que eu conheço, pelo que me disseram, não é? Então, o microcontrolador, ele vai receber informação de algum lugar, assim como o nosso cérebro recebe informação. O microcontrolador recebe informação. E ele faz o quê? Processa. E essas informações vão vir de onde? E detalhe, o cérebro ele não só recebe, ele faz o quê? Ele recebe e depois transmite. Então, ele recebe a informação, processa e depois transmite. Por exemplo, eu perguntei a ele, o que é isso aqui? Aí ele disse, o que é isso aqui? Pronto, ele já fez o processamento. Foi muito rápido, vê. Ele viu, a informação entrou pelos olhos, processou no cérebro e saiu por onde? Pela fala, né? Pela boca. Então a boca é um dispositivo de entrada ou de saída? Nesse caso, tá? Porque se for de comida é de entrada. Mas nesse caso aqui, nesse caso, não é de saída. Então ele precisa processar e enviar para a saída de algum lugar. Então o Arduino faz a mesma coisa. Aqui, nesses componentes que vocês vão ver, tem sensores. Os sensores são as entradas. E tem as saídas também. Por exemplo, o LED é uma saída. Tá? A gente vai chegar nele daqui a pouco. Vamos lá, aqui é a inteligência. Sendo que como é que eu conecto? Os nossos olhos estão conectados no nosso cérebro através de quê? Através das terminações nervosas, não é? Não é isso? Através das terminações nervosas. O nosso cérebro, ele é uma grande massa de nervos, de neurônios, né? Tem até um estudo que diz que dá para dar 3 voltas no globo terrestre só se colocar um neurônio ao lado do outro, só para você ver. Então tem muita coisa aí dentro. Mas como é que está conectado? Como é que esses neurônios se conectam, né? Então, por exemplo, se eu quiser conectar alguma coisa aqui nesse cérebro, aí eu utilizo os jumpers. Então isso aqui é como se fosse as terminações nervosas, ó. Quero conectar aqui, ó, as terminações nervosas, que você vai conectar os sensores no cérebro, entendeu? A informação vai vir por aqui. Você sabia que os neurônios ele trocam as informações e através de sinais elétricos, sabia? Que circulam sinais elétricos, exatamente. A comunicação que acontece entre um neurônio e outro é feita através da sinapse, não é? Então existe energia elétrica no nosso corpo. E recebe o estímulo e devolve o estímulo. Exatamente. Então esses estímulos, eles precisam ser conectados. Eles são conectados através aqui no Arduino por esse fio. Tá? E esse fio está conectado aonde? Aí aqui tem essas numerações, que são as famosas GPIOs, que são os pinos de entrada e saída. Por que pino de entrada e saída? Esses pinos aqui podem funcionar como entrada, eles podem receber dados, ou podem funcionar como saída. Então aqui é um recurso bom, né, de software. Você tem que programar aqui e dizer, olha, eu quero que o pino 7 funcione como entrada, ou funcione como saída. Em inglês, eu quero que ele funcione como input ou output. Se for um botão, input. Se for um LED, output. Tá? Se vocês quiserem, vocês estão incomodados de ficar em pé ou querem ficar sentados? Porque assim, como você disse que querem estar perto, e assim, eu sempre gosto de trazer os alunos para cá, fica muito mais, eu gosto, não é por quê? Porque prende a atenção, né? E a atenção é o ativo mais importante dentro da sala de aula. Então, a gente precisa resgatar isso, como a gente estava falando no início, de trazer as pessoas para perto, não é? Não é então tocar nos componentes, porque se ficar sentadinho ali, daqui a pouco... Fazer para discussão, né? Exatamente. Para aguçar a curiosidade. Além disso, o Arduino ele tem as entradas analógicas. Aí eu vou explicar mais para frente, tá? Não vou buscar a entrada analógica, vou explicar. E também tem fornecimento de energia. Poxa, como é que esse LED vai acender? Tem que receber energia, né? Não vai acender do nada, né?
O Arduino fornece energia. O computador alimenta o Arduino e o Arduino alimenta essa luzinha, que é o LED. Tá? Por sinal, vamos falar do LED? O LED, ele é um diodo emissor de luz. O que é um diodo? Um diodo, ele é um semicondutor. O que é um semicondutor? Ele conduz pela metade, mais ou menos. Ele conduz só em um sentido. Então, se você conectar em um sentido, ele acende, no outro sentido não acende. Como se fosse uma válvula, que tem uma válvula de retenção, que só permite a passagem da água no sentido. Ou como se fosse um sentido de uma avenida. Não é? Então, por exemplo, na avenida tem um sentido que só vai carro para um lado. Se você pode ir na contramão? Não. Assim, até dá, mas não deve, né? Mas assim, o normal é que não pode, né? Aqui ele é construído que não circula a corrente. Mesmo se você quiser, não circula. Por quê? Porque ele foi construído de uma forma que não circula a corrente, só circula a corrente de um lado. Ele tem a posição, né? Mostra dele mesmo, ele mostra o... Exatamente. Então, ó, eu vou passar aqui para vocês. Eu passei o Arduino, não passei não, né? Não. Passa aí, dá uma olhada aí. Enquanto eu estou falando aqui do LED, vocês vão ver no Arduino. O LED, ele tem dois terminais. Um terminal maior, que recebe energia maior, e o terminal menor, que recebe energia menor. Mas assim, eu estou falando de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Mas o terminal maior é chamado de anodo. E o anodo você vai conectar os 5 volts. E o terminal menor é chamado de catodo, que você vai conectar o GND. Tá? É o terra. Então a gente sabe que para essa lâmpada acender precisa ter o quê? Precisa ter a energia, a fase, e precisa ter o neutro. Por exemplo, se você quiser acender uma lâmpada, já usou pilha, aquelas pilhas, a pilha tem um lado que é positivo e outro lado que é negativo. Por que essa lanterna está acendendo? Aqui dentro tem o quê? O que é que vocês imaginam? Uma pilha. E essa pilha tem dois lados, né? Um lado é... Aí acende a lâmpada. Então, para acender essa mini lâmpada, você precisa de um positivo e de um negativo. Alguma dúvida daqui? Para que a corrente circule, né? Para que a corrente circule, exatamente. Alguma dúvida? Ótimo. Pergunta? O negativo é o menor pino, né, da lâmpada. É isso aqui, o negativo é esse terminalzinho menor. Exatamente. Pronto, vai passando aí o LED, aí vocês vão vendo aí. E tem esse outro componente, não é? Que é quem lembra dele? Um resistor. Qual é a função do resistor? Depende do circuito que você está usando. Nesse caso aqui, o resistor, também chamado de resistência elétrica, tem várias funções. Por exemplo, num chuveiro elétrico, né, vocês sabem o que é um chuveiro elétrico, obviamente, você tem uma resistência elétrica ali dentro, sabia? Sabia que tem um fio lá dentro do chuveiro elétrico? Qual é a função desse fio lá dentro? Quem sabe? Oferecer resistência à passagem da corrente, né? Aí ele aquece. Isso, o objetivo principal dele é aquecer. É o principal objetivo dele, é aquecer. Por quê? Porque tem outro circuito que o objetivo dele, ele vai aquecer, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo principal. Então, lá no chuveiro elétrico, a corrente circula e aquece. E esse aquecimento vai para onde? Vai para a água e a água desce quentinha. Já nesse circuito, o objetivo é outro. Se eu ligar o LED diretamente na energia, eu posso queimar esse LED. Então eu coloco um resistor ligado em série para limitar a corrente elétrica. Por exemplo, quantos aqui de vocês já viram a torneira que ficou danificada porque a água estava muito forte? Poxa, a água da concessionária, a água da rua chegou muito forte e agora a torneira ficou vazando. Quebrou minha torneira, tem que trocar a torneira. Já aconteceu? Por quê? Porque a torneira, ela não suportou a força da água. Então, se tivesse algum dispositivo ali para proteger aquela torneira, né? Normalmente a gente troca a torneira, né? Eu estou dando só um exemplo, mas é o certo é trocar a torneira. Eu troco a torneira, tá? Tá vazando, ou troca o reparo, mas enfim, eu só estou explicando. A água veio tão forte que quebrou a torneira. Aqui é a mesma coisa, a corrente elétrica pode vir tão forte que vai queimar o LED. Então, para evitar do meu LED queimar, eu coloco uma resistência elétrica do lado. Tá? Sempre? É isso. Sempre.
senão vai queimar o LED. Aconteceu lá na escola, o aluno colocou 2 LEDs. Professora, queimou. E eu sabia responder porque queimou. Aí eu ajuda os universitários. Não usou a resistência? Não usou. Aí assim, meu monitor, pelo amor de Deus, veja o que aconteceu ali para não queimar mais LED nenhum. Isso, pode ir passando aí, por favor. Aí depois foi que ele disse, não, professor, ali ficou faltando colocar um resistor. Eu, meu Deus, fé. Mas é assim que se aprende, né? Agora uma coisa que eu queria entender, professor. Aqui eu tenho que usar o resistor, não é isso? Né, aqui, na protoboard. Não, no circuito, independente que você vai montar, você precisa. Tá vendo que aqui, ó, mesmo sendo no CC Protoboard tem um resistor aqui? Certo. Então, mas esse na resistor placa precisa. da Arduino, eu também tenho que usar o resistor? Se eu quiser ligar o LED aqui na placa de Arduino? Isso, vai precisar usar. É o que a gente vai fazer hoje. Precisa usar. Eles têm umas cores, né, para identificar. Isso, aí a gente... passou para ele? Eles têm umas Passa cores aí. para identificar. A resistência elétrica, pelo que a gente está falando, a resistência ela pode ser maior ou menor. Então, por exemplo, quando você tem, por exemplo, pronto, a resistência de qualquer coisa, ela pode ser uma resistência pequena ou pode ser uma resistência bem grande. O que é que vai determinar? Como é que eu sei que esse resistor aqui ele vai resistir, vai se opor à passagem da corrente elétrica? Através do seu valor. E como é que eu sei o valor da resistência? Através dessas cores. Aí tem uma tabela chamada de código de cores que você consegue saber qual é o valor dessa resistência. Nesse caso aqui, essa resistência que é dada na unidade em ohms, né? Ohms foi um homem foi um homem que e ohms era o nome dele, tá? Que ele definiu que a unidade da resistência elétrica seria ohms. Aí seria o nome dele, botou o nome dele, né? Como Pascal botou o nome Pascal, como... Cada um bota o nome dele, né? Na verdade, quando o cara morre, aí a turma batiza, né? Só reconhece depois que morre, né? Então, enfim. Mas é isso, né? Se você for estudar, o cara lá, 50 anos que viveu, vamos reconhecer ele agora. Poxa, o cara morreu. Ele estava vivo aqui, ninguém acreditava nele, mas é assim mesmo. Enfim, resistência elétrica. Nesse caso aqui, o valor dessa resistência é de 220 ohms. Por quê? Se você olhar o código de cores, aí tem vermelho, vermelho. Vermelho é o número 2, se você olhar na tabela. Aí 2. Vermelho de novo, é 2 também. Dá 2. Aí tem o preto. O terceiro é o número. São quantos? São quatro quatro faixas de cores. Aí vermelho, vermelho. Independente do tamanho. Deixa eu... Cadê? Ô, professor, Tá aqui. mas eu tenho que saber realmente qual é o total dessa resistência, sempre? Ou não, pelo menos na protoboard ali não tem essa importância de... Não, você, um exemplo, esse resistor aqui eu já sei que é 220, você precisa saber. Por quê? Porque se você colocar uma resistência muito pequena, você pode ser uma resistência tão pequena que vai queimar o LED. E se colocar uma resistência muito grande, vai ser tão grande que a corrente vai ser tão pequena que o LED não vai acender. Mas aí como é que a gente descobre que esse LED necessita de um determinado resistência? Como é que eu vou saber? Isso, veja. De forma geral, você pode usar um de 220 ohms ou de 330. Agora, tem um cálculozinho que não é o objetivo aqui do curso, porque senão vai ficar muito assim, difícil. Mas você projeta um resistor para aquele LED, para ele não queimar. Então, por exemplo, a potência do LED vamos supor, ele suporta no máximo um quarto de potência, né? Que seria 250 miliwatts. Aí, por exemplo, se eu colocar 5 volts, né? Se eu colocar 5 volts aqui, aí eu vou ter uma corrente que vai circular ele. Então qual é a potência que vai ser? Enfim, tem um cálculo que se faz, mas não vou trazer aqui não. Mas de forma geral nesses LEDs aqui, 220 ou 330. São esses dois valores. O ideal é pegar a caixinha e botar o... Mas desse pegar a caixinha e colocar... Identificar, né? Mas se vocês... A assim, essência dele. se eu ver que vocês... se der tempo mais pro final, eu posso explicar direitinho. Porque tem muita coisa pra gente aprender. E também eu não quero que fique muito complicado para vocês, tá? Porque muitos aqui, né? Acho que a maioria quer aprender, né? Do básico. Eu acho que não interessa muito não o cálculo. Isso, mas, assim, como é que a gente sabe? Na hora da compra que a gente sabe a potência para saber qual resistor vai usar? Por exemplo, a lâmpada do LED.
Hoje eu peço. Então, esse LED é fosse 220 ou 330, pode se for um comprar. componente, aí a gente já compra já naquela característica de ter aquela potência. Tem que estudar o circuito. Normalmente você precisa, por exemplo, que a gente não vai fazer nenhum circuito que não vai usar resistor se não você usar resistor com LED. Mas, por exemplo, tem outros circuitos que utilizam o resistor também, com outro objetivo, para fazer divisor de tensão, etc. E aí eu calculo, né? Aí depende de cada projeto, porque é quase que um circuito, não é quase não, é um circuito eletrônico, você precisa projetar aqui um circuito. No caso desse LED, a gente vai usar aí já vira um projeto de engenharia, entendeu? Se for outro LED, qualquer outro LED, pode ter outra potência? Pode. Pode ter, mas se for tudo desse tamanho aí, que você tá vendo, é tudo... pelo tamanho, a gente já vê mais ou menos a potência que vai ter. Exatamente, Porque aqui se eu colocar... Nem precisa se preocupar com isso, eu trabalho com isso há 6 anos, o um LED desse tamanho pode usar de 220, 330. Se eu colocar aqui uma pilha, ele vai acender, né? Ele vai acender, mas dependendo da tensão da pilha, você pode queimar esse LED. Pode queimar o LED. Da tensão. Por exemplo, tem pilha de 1.5 volts, tem pilha de 9 volts. Então mesmo com a pilha, eu tenho que colocar o resistor. Tem que colocar, agora depende da tensão que você vai colocar. Se você colocar uma tensão pequena, por exemplo, de 1.5, não precisa. Por quê? Porque a corrente vai ser pequena. Agora, se for uma tensão de 5 volts, como a gente vai colocar aqui no Arduino, aí precisa. Aí por isso que eu estou dizendo, tem que sempre colocar, porque o Arduino fornece 5 volts. A partir Mas se de você 5 já tem que colocar. É porque, como eu estou falando, a gente coloca essa regra geral, porque dessa forma não vai queimar. Agora, se você quiser calcular, poxa, eu quero saber exatamente o limite e a partir de quantos volts, aí realmente precisa projetar. Por que não coloca já uma quantidade de volts menor, por exemplo, 3.3? Porque depende da placa. A placa Arduino fornece 5 volts. Por quê? Porque a maioria dos módulos que você usa com Arduino é de 5 volts. Por exemplo, tem o sensor ultrassom. Me dá essa caixa aí, por favor. Aqui mesmo dá para explicar. Mas, por exemplo, esse módulo de reconhecimento de voz funciona com quantos volts? 5. Esse módulo rádio-frequência funciona com quantos volts? 5. Esse módulo DF Play-Mini, que reproduz áudio, funciona com quantos volts? Com 5. Todos os componentes da placa. Então, a maioria desses componentes Só funciona com aumentar 5 com 5 volts. Aí, o Arduino ele fornece 5 volts. Então, existe um objetivo. Agora, tem placas que funcionam 3.3 volts. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu pegar aqui essa outra placa. Que eu trouxe para vocês a título só de conhecimento. Porque não só existe o Arduino, tá? Existem outras placas, mas o mais usado, o mais disseminado é o Arduino. Mas, por exemplo, isso aqui é a placa Wi-Fi. A mesma tecnologia que existe no celular da gente, no roteador. Isso aqui é uma placa Wi-Fi. Ela funciona com 3.3 volts. Entendeu? Ela é alimentada com 3.3 volts, fornece 3.3 volts. Então você tem que alimentá-la com 3.3 volts. E como é que tu sabe? Só coloca. Decorou. Não, por quê? Não, porque, vamos lá. Primeiro, eu trabalho com isso há muito tempo. Então, querendo ou não, você se familiariza, né? Agora vamos lá, comecei hoje. Eita, não sei, como é o carro de vocês? E agora? Como é que eu sei? E o que o aluno vai perguntar para vocês, né? E que vocês vão projetar, que vocês vão precisar saber. Vou dar uma instrução geral. Como é que eu sei como aquele componente funciona? Todo componente, todo ele tem o que nós chamamos de datasheet, que é o manual do fabricante. Então, por exemplo, alguém fabricou isso aqui. Você vai lá e vê, né? Exatamente. Entendeu? Tem essa placa aqui, tem o datasheet. Essa placa aqui, eu não decorei, tem o datasheet. Essa placa, tudo tem documento. Eu comprei um carro tal. Mesmo sem você saber do carro, mas você tem um manual do fabricante. Porque ele já faz os componentes em 5 volts, né? Porque ele precisa... A maioria, né? A maioria. Isso, tem outros de... aplicações. Exatamente. Então, inclusive, só abrindo parênteses, essa placa aqui foi a placa que eu usei no concurso que eu ganhei lá em São Paulo, que eu estava falando no início. Aí eu usei o Arduino, usei ela, porque foi essa empresa aqui que estava patrocinando, que era a Freescale, né? Tá aqui, a Freescale. Mas hoje o nome da empresa é NXP. É uma empresa que produz muita coisa para automação residencial, internet das coisas, um monte de coisa. E aí ela estava patrocinando o evento. Aí eu usei o módulo de voz integrado com essa placa. Aí não tinha datasheet, ou melhor, não tinha biblioteca que facilitasse, tinha nada. Aí eu tive que programar mesmo do zero. Aí deu um pouquinho de trabalho, que esse era o objetivo do evento.
Mas enfim, tem várias placas e você vai conhecer cada componente olhando no datasheet. Por exemplo, até essa protoboard, se você olhar na internet, tem todo o circuito elétrico. Poxa, como é que essa protoboard é por dentro? Aí vai ter um desenho mostrando como não é que eu decorei não, tá? Mas tem um desenho. Então, e é isso que eu falo para os meus alunos, eu falo para vocês, quem é professor aqui, fale para os seus alunos, quem gosta de fazer projeto, como é o caso de vocês, levem para vocês, não decorem nada. Não é para decorar nada, é para saber consultar. Nós temos a internet à nossa disposição para saber consultar. Temos uma grande biblioteca na palma da mão ou no teclado aqui, no computador. E você precisa saber consultar. Hoje em dia, a grande habilidade é saber pesquisar. Por exemplo, eu consegui fazer isso aqui porque eu pesquisei. Não foi porque eu desenvolvi o reconhecimento de imagens, não. Eu pesquisei, poxa, a Google já tem isso aqui, como é que faz isso? Então, eu pesquisei. Então, é muito importante saber pesquisar. Beleza? Pronto, agora como é que faz a montagem? Vamos lá para a montagem. Aqui nós temos aqui a protoboard, né? A protoboard. Temos aqui os jumpers e temos aqui a resistência. Em primeiro lugar, você precisa conectar o LED na protoboard. E quando você conecta, você depois não vai enxergar mais qual é o terminal maior ou menor. Aí você precisa saber que conectou o terminal maior de um lado e o menor do outro. Então, por exemplo, eu posso conectar assim, ó, assim, ó. Aí você tem que conectar balançando um pouquinho, ó, pronto, tá, encaixou. Dessa forma, grave sempre uma coisa, todo componente que você conecta na placa, você precisa conectar em pontos diferentes. Cada terminal do LED, ele está tendo contato? Não. Todo mundo está enxergando isso, que não está tendo contato? Ele não pode... colunas diferentes. Ele não pode estar assim, ó. Se ele tiver assim, tem muito aluno que conecta assim, epa, tá errado. Pô. Tem que estar em linhas ou colunas? Então, é isso que eu estou explicando. Se você conectar na mesma linha, assim... Isso aqui tá tão novo que o negócio está bem rígido aqui, bem duro. Pronto. Ele não pode estar assim. Se ele estiver assim, ele está em curto. Dá uma olhada aí. Ele está em curto. Como eu estava explicando. Aquele esquema do fio. O esquema do fio. Por quê? Porque você conectou os dois terminais no mesmo ponto. Não fez nada. Ele queima desse jeito? Não, ele está fora do circuito. A corrente elétrica nem vai nem circular por ele. Sinal. Passar, né? Nem vai passar por ele. Passa nada. Passa nada. Ele está fora do circuito. Então tem que ser coluna. Exatamente. Você tem que conectar em... Tá vendo que a protoboard tem um número? Número 1, número 2, número 3. A gente pode chamar das linhas, né? E dessa forma aqui, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E tem 10 colunas. Tá vendo? Então você tem que sempre conectar os componentes em linhas diferentes. Beleza? Em linhas diferentes. Então, aqui, ó, linha diferente. Por exemplo, um terminal vai ficar aqui, por exemplo, na linha 5 e o outro está na linha 9. Tá conseguindo enxergar? Passa aí. Vou montando e vai passando aí. Um terminal está na linha 5 e outro está na linha 9, em linhas diferentes. Beleza? Certo? Agora. Depende das casas, né? Aí você pode conectar em colunas diferentes também. O mais importante é estar em linhas diferentes. Tá? Aí pode estar na mesma coluna, como é o caso, ou em coluna diferente. Sem problema. Agora eu não memorizei qual é a perninha maior dele. Ó. A perninha maior dele é a perninha que vai ficar na linha 5. Aí você precisa saber, puxa, a perninha maior, eu vou conectar na linha 5. Aí você que é positiva, né? Exatamente, que é a positiva. Ou também chamado tecnicamente de anodo, né? Então, ó, isso aqui é um diodo, é o símbolo de um diodo. E um diodo emissor de luz, que é o LED, aí tem essa simbologia aqui, ó. Por quê? Porque ele emite luz. Diodo emissor de luz, tá? Então aqui é um anodo, que é a perna maior. E aqui é o cátodo, que é a perna menor. E aqui eu vou conectar os 5 volts e aqui eu vou conectar o GNT, tá? Então, a perninha maior
que é essa de cima, eu vou conectar os 5 volts. Os 5 volts vai vir do Arduino. Ó, conectei o jumper aqui na perninha maior. Estão vendo? Na mesma linha. Certo? Na mesma linha. Agora eu vou conectar aqui no Arduino, para ele receber a energia do Arduino. Aí eu vou conectar um pino digital. Por quê? Para o LED piscar, ele precisa apagar e acender. Acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar. Então, para ficar alternando essa energia, eu vou conectar no pino digital. Por quê? Porque aí eu configuro o código e ele vai alternar pelo código. Se eu conectar aqui no 5 volts diretamente, ele vai ficar aceso direto. Que não é o que eu quero que ele pisque. Tá? Então eu vou conectar aqui, por exemplo, no pino 2. 0, 1, 2. Pronto, conectei aqui no pino 2. Tá? Beleza? O pino 2 da onde? Do Arduino. Aqui. E agora eu preciso limitar a corrente. Aí eu vou conectar aqui, ó, o resistor em série. Em série com LED. O que é uma conexão em série? Vai fazer isso aqui, ó. Aqui ou aqui, tanto faz. Então poderia ter conectado o resistor aqui ou aqui, como eu vou conectar agora. Ele tem que estar em série. Você conecta aqui. Depois eu vou mostrar um vídeo. Eu estou fazendo mais essa parte prática, mas quando vocês forem montar, eu vou colocar um slide aqui com a montagem tudo direitinho, tá? É mais pra gente ficar uma coisa mais informal mesmo, para que a gente veja de uma forma mais fácil. Então eu vou conectar aqui o resistor em série. E essa protoboard está nova também, aí fica difícil conectar. GND significa o que mesmo? Terra. Ground. Ground. Em inglês. Que é o terra. Eu tenho 2 portas GND, é isso? Você... Não, tem várias portas GND. Sendo que o GND, ele é a mesma de toda a placa. É comum. Ele só está... exatamente, é o comum. Ele só está disponibilizando mais conexão, mas o ponto é o mesmo. É o mesmo GND. É o terra. É o terra. Agora, não é que esse GND é diferente do outro. É tudo GND. É tudo o mesmo ponto. Ou seja, tanto faz eu conectar nesse GND como nesse. Eu estou conectando no mesmo ponto. Sendo que você está só disponibilizando mais conexão para quem está montando o circuito. Então é só uma facilidade. Entendeu? Ele poderia colocar assim 20 pinos aqui GND. Isso é a mesma coisa. Beleza, então aqui ó, conectei o resistor. Ó, conectei o resistor na mesma linha. Aqui do outro LED, do LED. Aí eu vou conectar a outra perninha do resistor. Lembrando, o resistor não tem polaridade. Então pode ser de um lado do outro. Ele não tem polaridade. Positivo ou negativo? Não, o resistor ele não tem positivo e negativo. Não tem. Não tem. Mas aonde você está igual isso aqui não tem positivo e negativo. Você pode conectar assim ou assim. O resistor. Entendi. Certo? Entendeu? Se tiver dúvida, pergunta. Oi? Uma ponta ou a outra tem... Exatamente, uma ponta a outra. Assim como um fio. Se tem um fio que liga a lâmpada até o interruptor. Mas se eu ele tá assim. Dá mesmo. Exatamente. O que pode acontecer é o seguinte, quando você faz instalação elétrica, né? Se você fizer a emenda e ela ficar folgada, ela vai aquecer e aquilo vai virar um resistor, vai virar uma resistência. Ela isso. aquece. Ela aquece e cai a tensão, né? Consome Isso. mais, entendeu? E todo fio, na verdade, tem uma folgado. resistência Eu elétrica. tô folgado, eu entendi uma coisa. Folga de emenda. Não vai me dar. Porque Isso é uma casa muito antiga. Tu colocou aqui, né? Exatamente. Tá lá e tá Esse consumindo muito, Tá entendeu? bem. Na porta As 2? emendas, o aperto... Você poderia escolher Poderia ser porta. qualquer um aqui. Poderia. O aperto do interruptor, porque vira uma resistência. De 2 a 7. A 13. A 13. Começa a aquecer. A gente não Qualquer tem um. texto Qualquer um. elétrico. Ah, tá. Não, a resistência. Eu conectei porque tem que escolher, né? Calor. E esses dois aqui de baixo? Consome energia. Esses dois a gente... pra alguma coisa mais eu vou específica. explicar daqui a pouco. Tá A bom. gente normalmente não usa, não. Ah, tá bom. Mas aí eu vou explicar daqui a pouco o que eles fizeram, certo? O LED alto brilho, qual a diferença dele para o LED? Tem maior potência. Maior Só potência, isso. só potência. É maior E por isso que potência. ele muda, né, as colorações, né? De acordo com a tensão que você A intensidade, coloca. você fala? A intensidade. Não, todos mudam a intensidade. Todos mudam? A gente vai fazer um projeto desse aqui. Beleza. Mas aí tem uns que muda a intensidade, mas o máximo da intensidade dele é maior do que outro LED. Por exemplo, um LED branco, normalmente, acho que tem algum que tem um LED branco que eu coloquei. Aí ele tem a intensidade maior. Hã? Eu trouxe também. Pronto. Sim, aí eu conectei o resistor.
Agora eu vou conectar o resistor no GND. Aí eu pego o jumper, conecto na mesma linha do resistor e venho aqui e conecto no GND. Aqui. Que é no terra, né? É, no ground, no terra, tá aqui. Conectei no GND. Tá aqui. Fechou o circuito. Bom, então o circuito está concluído. Tá? Professor, Agora passa aqui. Se eu não Passa aí colocar pra vocês. esse jump amarelo, não vai fazer nada. No GND. Ele não vai ter. Se você deixar solto o resistor? Por exemplo, se eu não. Por exemplo, eu faço só essa combinação aqui, né? E não faço a ligação com o GND. Não boto esse jumper. Então, Ele vai funcionar ou ele vai queimar? não vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente fala 5 volts, na verdade 5 volts é o que a gente chama de DDP. O que é DDP? DDP é diferença de potencial. Então se você só conecta um lado, não vai ter diferença. Porque diferença, você está sempre comparando duas coisas. Quando a gente fala que é diferente, a gente sempre está comparando no mínimo 2 coisas. Concorda comigo? Sim. Então, não vai funcionar. É a mesma coisa. Se você tiver uma caixa d'água, você sempre coloca onde a caixa d'água? Em cima da casa? Em cima da casa. Por quê? Porque para você ter uma diferença de altura. Exatamente. Aí o chuveiro vai estar aqui embaixo e a água vai vir por quê? Porque tem uma coluna d'água. Se você colocar a caixa d'água dentro de casa, a água não vai subir para o chuveiro. Só se tiver, sei lá, por exemplo, uma bomba, né? Uma bomba, aí então, ela vai forçar exatamente. A subida. Aqui não, aqui eu estou aproveitando a altura, a diferença de altura, para a água chegar com força. Quanto mais alto, mais forte chega. Concorda comigo? Quanto mais alto for, mais alto chega. Então aqui é a mesma coisa. Se não tiver essa diferença, não vai chegar água no chuveiro. Ou seja, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então o que é que faz diferença? É como se aqui fosse o GND e aqui fosse os 5 volts. Se fosse aqui, seria 20 volts. Se fosse aqui, 30 volts. Entendeu? Então de todo como jeito você tem que mostrou ter a questão da lanterna, né? Se você tirar a pilha, tirar só um lado da pilha, a lanterna não funciona. Quando você bota os dois bota lados no lugar, ela fecha o circuito. Isso, exatamente. Então isso aqui a gente chama que é circuito fechado. Essa pilha aqui no meio, aqui, ó. É. Tirou a pilha de um lado. Agora só uma pergunta, Brasil. GND é a porta de saída. GND é um referencial. Por exemplo, é como se. Olha aqui, por exemplo, da caixa d'água. Olha aqui. Eu gosto sempre de comparar. Entendi. Então o GND está aqui. E aqui está a caixa d'água. Se você pegar o chuveiro e colocar aqui em cima, vai cair água? Não. Você precisa. O chuveiro ele precisa tá aqui embaixo e a caixa d'água está aqui em cima. Essa diferença que a gente chama de diferença de altura, que é a energia potencial, aqui no circuito elétrico é a energia elétrica. Entendeu? Eu estou perguntando porque na minha mente, por exemplo, está saindo do verde aqui, que é a porta 2, né, de saída. Certo. Está vindo por aqui, né? Correto. Isso, correto. Isso. E aí o resistor não teria que estar antes do LED, não? Não, porque o resistor precisa estar em série. Então ele vai limitar a corrente. Então tanto faz ele estar de um lado ou do outro. Depois ele funciona na mesma maneira. Porque a corrente vai circular. Não importa se ele está antes ou depois. Não chega uma carga muito grande de corrente para depois chegar no resistor. Não, porque você tem que olhar o circuito como um todo. Entendi. Então no circuito como um todo ele está ali em série Ou na cumprindo a frente, função ou dele. na Exato. frente, Na frente, correto. claro, também. Uma das pernas do resistor tem que estar em uma única posição, ou seja, por exemplo, só no positivo ou no negativo do LED, ou só no positivo. Não, é o que ele falou. Não importa o lado. Não importa o lado. Então, por exemplo, aí se eu colocasse o resistor na porta, a perninha maior, né, que é a positiva, funcionaria. Ou se eu colocasse a perninha do resistor na perninha menor, que é negativo, funcionaria também. Funcionaria também. Mesmo estando, a importância é estar em série. A importância está. No caso, fazer a troca, né? Do positivo para o negativo. Ela está dizendo. Ele está falando da posição do resistor. Se tiver de um lado do LED, vai funcionar. Se tiver do outro lado, funciona. Desde que esteja em série. Desde que esteja em série. É a mesma coisa, vamos lá. Esse interruptor aqui, ele está aqui nessa posição, né? Tá. Ele está em série com a lâmpada. Se eu apertar aqui, a lâmpada apaga. Agora, se eu pegar esse interruptor e colocar do outro lado, só mudar a posição, mas manter o circuito, vai funcionar também. Vai funcionar. Se eu colocar, se eu pegar a lâmpada e colocar aqui, o interruptor que está ali em cima, a lâmpada vai funcionar? Vai também. Porque eles estão no mesmo circuito, eu só mudei a posição. Entendeu? Eu pensava que o resistor tinha que estar na frente toda vez.
Não, não importa não, nesse já caso que ele é aqui, um limitador de corrente, aí eu pensava que tinha que botar na frente, Isso. pra carga todinha não chegar no equipamento. Isso. Eu acho que todo mundo pensa assim. Então, mas o que acontece aqui, ó? Mas aí, estando em série, realmente vai ser porque é um circuito, Vou- não é vou- o... Vou falar daqui da eletricidade básica aqui, vamos só, aqui tem uma fonte de 5 volts, como se fosse uma pilha, aqui eu tenho o resistor, e aqui eu tenho o LED, por exemplo, né? Aqui eu tenho o LED. Aí esse circuito aqui eu tenho um resistor aqui e o LED vai acender. Mas se eu fizer o circuito dessa forma aqui, e aqui tem uma corrente, aqui tem uma corrente circulando aqui, ó. Aqui tem uma corrente circulando. Uma corrente elétrica, né? Senão o LED não acende. Agora se o circuito fosse assim, ia funcionar também. Ó, o resistor está aqui embaixo, mas ele tem uma corrente circulando. Mas veja que ele está aqui, em série. Não importa se ele está aqui ou está aqui. Ele está circulando. A corrente está circulando por ele. Porque a corrente vai depender do circuito como um todo. Entendeu? Então, tanto faz. Se aqui... Vocês estão conseguindo visualizar aqui ou está meio complicado aqui? Aqui eu estou com medo de colocar algumas coisas para não ficar muito difícil. Está difícil, entendeu? Ficou complicado aqui? Não entendeu? Tá aqui o resistor de um lado e aqui o resistor do outro. Entendeu? Sim. Beleza? Tá em série. Isso, tá em série. Tem que Beleza? dar série. Pronto. Agora vamos agora colocar o código. Aí o que acontece? Ele me fez uma pergunta ali. Por que conectou no pino 2? Eu podia colocar em outro Eu pino. podia colocar em qualquer pino, do pino 12 ao pino 13, que são os pinos digitais. Tá? Só no digital, professor, no analógico não. No analógico ele vai ter outra função, que a gente vai estudar. Ele é um pino de entrada analógica. Então ele é basicamente para fazer leituras de sensores analógicos. Tá? Tem outras funções mais avançadas, mas nós hoje aqui nós vamos estudar as leituras analógicas. Nós vamos usar um sensor de intensidade luminosa. A gente vai estudar. Então vamos lá. Aí ele me fez a pergunta, pode ser do pino 12 ao pino 13. E o pino 0 e o pino 1? Vamos lá. O pino 0 e o pino 1, eles estão conectados aqui no microcontrolador na comunicação serial. O que é a comunicação serial? Vamos lá. Eu quero que o meu computador converse com quem? Com a placa. Então vocês viram que no início esse cabo aqui estava conectado ali? Qual é a função desse cabo? Quem sabe? Mandar dados. Comunicação, mandar dados. E para ter comunicação, você precisa que cada pessoa, ou melhor, você precisa ter duas características. Alguém precisa transmitir e o outro precisa receber, no mínimo, né? Nem que um fique calado, só ouvindo. Mas para a troca de dados acontecer, um precisa falar e o outro precisa ouvir. Existem comunicações que os dois falam, escutam, né? Até tem uma analogia que se faz, né? A comunicação onde apenas um fala e o outro escuta, a comunicação onde apenas um fala e o outro escuta, tecnicamente é chamada de simplex. Aí o pessoal fala, comunicação simplex. Não é fácil, pô. É a comunicação de um homem com uma mulher. Por quê? Porque a mulher só fala e o homem só escuta, não é? Aí tem a outra comunicação que os dois falam, sendo que um fala e o outro escuta e depois para e o outro fala, ou seja, alternadamente. Primeiro você fala, eu estou só escutando, aí depois você fica calado, aí depois eu falo e você escuta. Isso é a comunicação Ralph e duplex. Os dois se conversam, mas um por vez, não é? Aí é a comunicação entre dois homens. É uma rádio de comunicação, né? Você fala, rádio de comunicação. Isso. Você fala e você E o solta outro e o outro vai. fala. Aí tem a comunicação, essa é a comunicação Ralph e duplex. Agora tem a comunicação full duplex, que é a comunicação entre duas mulheres. Por quê? Porque elas falam ao mesmo tempo. Elas falam ao mesmo tempo. Então é isso. Ô, Enfim. professor, num kit, vem tudo isso aí que o senhor está falando? No kit básico você comprar? Sim. Não, o kit básico é os componentes, né? Os componentes. Aí vem os componentes básicos.
Aí depende, tem vários Quais tipos. seriam os componentes, esses componentes aí? Isso. Sem as lâmpadas de LED, no caso. Pronto, tem... dependendo do kit básico, ó, todo kit básico vai vir o Arduino, vai vir LED, vai vir resistência, vai vir protoboard, vai vir um sensor, vai vir um potenciômetro que a gente vai estudar. Tá. Entendeu? Pensei que tinha que comprar por fora essas coisas. Não, lá nos kits tem. Com certeza lá tem até mais coisas que eu nem vou dar. Eu nem aqui, abri, porque eu não sabia de nada. Não, lá tem. Lá tem mais coisas. Só não vai ter tudo que tem aqui, né, que eu tô mostrando, mas tem até mais coisas. Mas dá pra comprar isso, né? Facilmente. Dá, não é muito AliExpress. caro no Mercado Livre, essas Não, é peças. tudo barato, é. Vem esse kit Tem aqui kit de também. 90, de 100, de 100. Eu compro no AliExpress. E vem esse No AliExpress, kit que ele tá é mais falando. barato e... Como é que chama? Placa, placa, Arduino, Kit de quê? Kit de Arduino. É. Jumpers, resistores. Tem lá kit básico, tem kit profissional. Isso, exatamente. Aí tem vários preços, né? Mas se você comprar um no máximo até R$100 já dá pra começar. Não compra um, tem que 300, não. Compra esse kit, não. Eu comecei aos poucos. Até Eu R$100. Arduino, depois comprei o LED, comprei Isso, resistor, eu tirei muito de equipamento que velho. E não se preocupe não que você vai estar sempre comprando componente. Eu compro desde 2014. Então tá sempre comprando. Então não se preocupe. É o caminho sem volta. Pisou, não sai mais não. Por quê? Porque é legal. Não, é legal, é sério, é legal. Isso aqui é um hobby. Às vezes eu estou estressado o dia, trabalho o dia todo, dou aula Eu vou muito. ali. Sério. Vou ali, eita, funcionou, massa, aquilo ali já. É um hobby pra você, isso aqui. Não é só profissional, não, é um hobby, é muito bom mexer com isso aqui. Mas enfim, esse RX e TX serve para quê? O RX para receber e o TX para transmitir. Então, nos módulos, você precisa de um fio para transmitir e outro fio para receber. E como eu vou transmitir dados para o Arduino, esses dados vão ser transmitidos por esse fio, né? Vão ser recebidos pelo Arduino por esse pino TX. Tá? Outra característica é, quando você tem duas placas, o TX de um tem que estar conectado no RX do outro, ou seja, o transmissor de um tem que estar conectado no receptor do outro. Por exemplo, aqui no Arduino, eu tenho TX RX, aqui também tem TX RX. Ó. Então o TX daqui está conectado no outro pino que eu configurei como RX. Por quê? O que eu estou falando para você está entrando por onde aí? Pelo ouvido. A minha boca é o transmissor e o seu ouvido é o receptor. Então, essa comunicação aqui está acontecendo por qual meio? Físico, pelo ar. Porque a voz se propaga no ar. No ar, não no vácuo, né? Então lá no espaço não tem som, tá? Porque o ar, o som ele se propaga no ar, tá? Então, como é que a comunicação se propaga no circuito eletrônico? Por meio dos fios. Então eu preciso conectar os fios aqui, ó. Então por isso que tem esse cabo, porque a comunicação, a informação, os dados vão vir por aqui, tá? Aí eu vou conectar aqui, ó. Quando eu conecto, esse cabo USB, ele tem duas funções para o Arduino. Ele alimenta, ou seja, ele fornece energia, por isso que os LEDs acenderam, e ele comunica. Então tem duas funções. Energia, por isso que eu falo, ó, cuidado com a conexão aqui, tá? Me chama para conferir, por quê? Porque jogou energia, ó, queimou, ei, deu mais tempo não, é só o tempo de conectar, tá? Eita, deixa eu conectar aqui o meu computador. Professor, essa outra entrada de energia, essa daqui, seria como se fosse um carregador? Isso, essa conexão aqui. Aí seria direto na tomada? Isso. Aqui, por exemplo, se eu quiser tirar aqui e conectar numa fonte de celular, consegue. Aqui é uma entrada de 9 volts. Uma bateria de 9 volts que você pode colocar aqui. Aqui só de 5 volts. Aqui tem um pino chamado VIM, que é a entrada, que é de 6 a 20 volts. Então você pode conectar uma bateria aí de 12 volts, por exemplo. Que no caso... Inclusive, aqui eu tenho uma bateria de 12 volts. Aí converte para 5, joga para cá, mas poder... Não, na verdade, esse fio aqui que está aqui é um fio de 12 volts. Aí eu estou alimentando esse Arduino aqui. Ele consegue de 6 a 20 nesse pino. Mas nos nossos projetos normais aqui, ele vai conectar mesmo nessa entrada aqui USB que é de 5 volts. Tá?
Na prática, vocês não vão usar, a não ser se for um projeto definitivo, a entrada V e M. Tá? É isso que eu ia falar. Quando você, depois que você programar, Conecta você na pode tomada aí, colocar. tu tira essa tomada que tá do e deixa outro, como uma né? tomada. Pode tirar do acender, Pode tirar. acender e apagar, né? Só que aí leva mais componentes. Agora tem um software, professor, que manda o processamento para ele, não? Isso, agora eu vou falar dele agora. Liguei. Do software. Então, aqui nós temos, aí eu vou pedir só para apagar a luz. A montagem todo mundo entendeu? Porque eu vou apagar a luz agora. Pronto. Esse software aqui é a IDE da Arduino. Que é o software, aí eu acho que se vocês quiserem sentar é melhor, né? Que agora vai ser só na tela. E também vocês descansarem, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ó, se deixar eu falando, agora de falar, eu gravo vídeo desde 2017 no YouTube. Tem mais de 2.000 vídeos lá, 2.000 vídeos, então eu gosto de falar. Se você, professor, eu preciso ir no banheiro, professor, eu preciso beber água. Então, vocês querem dar pausa daqui a 10 minutos para ir no banheiro, beber água, alguma coisa? Ou vocês querem esticar até a hora do almoço? Como é que vocês querem? O almoço de meio-dia, tá? De meio-dia a 1 hora. O que é que vocês querem fazer? Eu quero. Uma pausa em 10 minutos. Então, pronto, eu vou explicar aqui rapidinho o código e depois que eu explicar que funcionar, aí eu vou dar uma pausa para vocês, beleza? Se deixar, eu vou embora, tá? Então vamos lá. Aqui é um software que você está apertando. É um software chamado IDE da Arduino que depois, depois na parte da tarde eu vou configurar no computador de vocês. Tá? Quer dizer, quem aqui já tem configurado a IDE da Arduino no computador? Não, mas nos computadores daqui, porque eu acho que esse daí ainda não tem, né? Fez da onde, foi? Esse é a gente. Hã? Esse é o nosso. Esse é o É mesmo. Enfim, já tem a ideia da Arduino aí. Já está Arduino funcionando, já usou Arduino aí, né? A gente já usou, só que não está funcionando direito. Eu vou... É o meu caso também. Professor, eu formatei minha máquina, aí eu vou instalar de novo o Arduino. Pronto, se preocupe não. Só uma coisa, os kits, o que acontece? Eu trouxe, se inscreveram assim, 4 pessoas, não é? Porque a gente está voltando agora, eu também não... Eu queria sentir como estava, então não divulguei muito, né? Então o de maio provavelmente eu pretendo encher essa sala. Aí eu trouxe 5, por quê? Porque se vier alguma pessoa a mais, né? Então tem 5 kits, aí acho que dá para todo mundo, aí, tranquilo, tá? Aí tem mais kits aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a ideia da Arduino. Então, aqui eu tenho a montagem eletrônica. O programa, ele precisa estar coerente com a montagem. Então, a resolução tá boa ou tá ruim? Tá ruim, Tá ruim, né? Tá ruim. Então, vamos ver se a gente... Vocês estão vendo? Tá melhor agora? Melhorou um pouquinho. Deixa eu aumentar o zoom. Vamos aumentar o zoom aqui. Ferramentas. Arquivo. Editar. Aumentar. Tamanho da fonte, quanto mais. Oi? Esqueci meu óculos. Aumentei o zoom, mas deixa eu ver aqui se ficou melhor. E aí? Sim. Tem mais uma mexidinha aí, só para ver. Não. Uns 2 anos. Acho que tem que ser devagar. Vou mexer, vamos mexer. E agora? Aumente mais o zoom. Você aumentou o Mexa de tamanho da novo. fonte, não foi? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Beleza? Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui? Tá conseguindo enxergar? Ah, não? Então, vem pra cá. E realmente... Acabou ficando velho, ficando sem enxergar. Mas porque também não tá...
primeiro lugar, vamos lá. O que é a ideia da Arduino? A ideia da Arduino é preste atenção, rapidinho. A ideia da Arduino é um compilador, é um software que você vai escrever a linguagem de programação que vai executar o código do seu projeto, tá? Qual é a principal função do compilador? O Arduino, assim como toda máquina computacional, só entende o que é eletricidade. Se eu desligar aqui, parou de funcionar. Então, o Arduino só entende o que é eletricidade. Essa eletricidade é chamada de linguagem de máquina. A linguagem da máquina é só de eletricidade. Se você pegar qualquer coisa elétrica e desligar a energia, o que é que acontece? Para de funcionar, para a comunicação. Tá? Então, quem fornece... O Arduino só está funcionando porque tem energia aqui. Se eu tirar a energia, para de funcionar. Não tem mais comunicação nenhuma. E essa linguagem aqui é a linguagem de máquina. O que está acontecendo aqui é a linguagem de máquina, a gente não está vendo. Mas é tudo eletricidade. Energia... Tem energia, não tem energia. Tem energia, não tem energia. Tem energia, não tem energia. Exatamente, é os zeros e uns, que é a linguagem binária, a linguagem de máquina, tá? Que é o famoso, é a comunicação binária, né? É um termo mais técnico. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui. João Pedro, né? João Pedro é o mesmo nome do aluno que está estudando comigo na minha escola de robótica, João Pedro. Todos os João Pedro são bem interessados, viu? Parabéns, viu? Todos os João Pedro são bem interessados, eu também é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagine uma paquera, né? Então acredito aqui que todo mundo aqui já passou pela fase da adolescência, aí já passou já olhou ali, já sabe quem é até menino. Então, quando tem a paquera, aí a paquera é assim, de piscada de olho, assim. O que é piscar o olho? Você abre o olho, fecha o olho. Aí se você abrir o olho e fechar mais rápido, você sabe, eita, aquela menina gostou de mim, eita, ela gostou. Então, você se comunicou só piscando o olho. Você não falou nada. Mas você, através da piscada de olho, você passou alguma informação. Concorda comigo? Então a informação não é exclusiva da fala. Você se comunica com a expressão corporal. Você se comunica. Se eu falar assim, o Arduino é uma forma. Então, as duas formas de comunicar quer dizer uma expressão diferente. Então, por exemplo, se eu falar o Arduino é uma forma, puxa, esse professor é um professor calmo. Estou passando informação com esse professor calmo. O Arduino puxa, esse professor é meio, puxa, acho que ele é pirado. Então, dependendo da forma que eu falo, eu me comunico diferente. As máquinas têm a forma dela de se comunicar. É através da piscada de olho. Mas essa piscada de olho tem eletricidade, não tem eletricidade. Tem eletricidade, não tem eletricidade. Essa comunicação, ela é também chamada de... Um outro exemplo de comunicação que funciona assim é a comunicação por meio de código Morse, que é a comunicação que acontece muito com embarcação. Trem. Então, por exemplo, vocês já viram, né, todo mundo obviamente já foi à praia, vocês já viram que às vezes fica um barco lá, se você foi à noite, um barco lá embaixo com a luz, quem já viu? Bom, já viram à noite um avião, às vezes o avião está com a luz, aí vem piscando. Já viram? Pronto, ele está transmitindo alguma informação, sabia? Não é só bonito, nem tá vindo um avião, está piscando a luz. Ele está transmitindo alguma informação. Se fizer assim, quer dizer que está transmitindo informação, zeros e uns. Tem energia, não tem energia. Tem energia, não tem energia. De socorro, né? SOS, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu fizer uma combinação desses estados, eu posso fazer assim, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Isso aqui representa uma informação. Isso aqui representa outra informação. Concorda comigo? Sim. Isso aqui é o olho fechado. Ó, olho fechado, olho aberto. Olha, já tá rindo ali, ó. Aqui, olho aberto. Olho aberto, olho fechado, olho fechado. Assim, você faz como você, Entendeu? Então você transmite informações diferentes.
Então isso aqui é a linguagem que a gente chama de linguagem de máquina. Então é isso que a máquina entende. Agora, nesse software aqui que está na tela, né? Nesse software que está na tela, ele só entende o quê? O que é a linguagem de programação, tá? Ele só entende o que é a linguagem de programação. E essa linguagem de programação, a máquina não entende. E agora? A máquina não entende o que é a linguagem de programação. Ele falou em Delphi, falou em Pascal. O Arduino não sabe o que é isso. O aplicativo que você está desenvolvendo, o celular que vai estar instalado no aplicativo, ele não sabe o que é Delphi. E como é que você programando em Delphi, o celular entende o aplicativo que você está fazendo? Porque existe um interpretador, na verdade um compilador nesse caso. Um compilador que faz o quê? Ele pega o que você escreveu e converte para a linguagem da máquina. Por exemplo, se você for para a China hoje, eu não sei falar mandarim. Eu vou precisar, imagina que seja um homem de negócios, um dono de alguma empresa, aí eu preciso fechar um contrato. Eu vou precisar de um intérprete do meu lado para o quê? Para que eu fale e ele converta a minha informação para o receptor, para aquela pessoa que vai estar fechando o contrato comigo, para quem está ouvindo o que eu estou falando. Então precisa ter um interpretador. Então aqui é a mesma coisa, eu estou digitando com a linguagem de programação, aí eu preciso aprender a linguagem, que é a língua que o compilador conversa. O compilador vai pegar esse código, esse sketch que a gente chama, essa linguagem, vai converter na linguagem de quem? Da máquina. Tá? Quer falar alguma coisa? Não? Se tiver qualquer dificuldade, fale, tá? Tá tudo bem? Tem alguma sugestão para melhorar alguma coisa? O curso é de vocês, tá? Então vocês podem, poxa, eu queria assim, queria assado, então podem falar. Então, pode falar. Só uma pergunta, a gente tem que baixar o programa. Isso, na parte, quando vocês voltarem, aí na parte, antes do almoço, eu vou deixar tudo configurado no computador de vocês, para que depois do almoço a gente comece a montar os projetos, entenda os códigos, entendeu? Tá bom. Mas antes do almoço vai estar tudo configurado no computador de vocês. Aí tem que instalar drive, eu vou explicar daqui a pouco. Tá. Então vamos lá, aqui, eu vou digitar a linguagem e o compilador ele vai interpretar o que eu estou digitando, vai verificar se está certo, porque a linguagem de programação tem uma regra. Por exemplo, a língua portuguesa tem alguma regra? Tem. Faz uma redação errada no vestibular, dá errado. Então tem uma regra. Aqui também tem uma regra. A linguagem de programação tem uma regra. E a regra tem vários códigos, várias sintaxes, que você não precisa, o que eu falei no início? Não precisa decorar. Não precisa decorar a linguagem de programação. Não precisa. Poxa, não precisa. Está tudo disponível na internet. Tá? Vocês vão ver, eu vou digitar aqui sem consultar. Por quê? É o costume, né? É o costume. Poxa, professor, o senhor digitou aí sem ver. É um seu banco de dados, né? Agora tem coisas que eu consulto, pesquiso. Alguém aqui decora dicionário de português? Mas quando você tem uma dúvida, você faz o quê? Você vai lá e consulta, exatamente. Então, ninguém... E detalhe, você fala português. Mas não é porque você fala português que você precisa decorar o português. Você precisa consultar. Nenhum advogado que deve falar bem, eu tenho certeza que ele não decora o dicionário, ele consulta. Ele precisa do livro dele. Então, por quê? Os nossos livros são as linguagens de programação. A gente não precisa decorar a linguagem. Por exemplo, ele falou em Delphi. Eu não programo em Pascal, não programo em Delphi. Eu não programava na linguagem dessa placa aqui, que é C puro. E mesmo assim ganhou o concurso. Já parou, veja, eu não conhecia, não tenho costume, mas mesmo assim eu ganhei. Por quê? Porque eu tinha lógica de programação na cabeça. E você fez o que para programar? É só consultar. Está disponível. Então eu vou digitar aqui, mas eu não quero que vocês tenham medo. Vocês vão ter os códigos aí, baixa. O importante é vocês entenderem a lógica como está funcionando, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer o LED piscar. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, não vou trazer o conceito de variável agora, vou trazer depois. Eu preciso configurar essas duas funções. A função void setup, ela tem, e a função void loop, ela tem funções diferentes.
Essa função aqui é a função de setup, de configuração, que ela é executada no início do código e apenas uma vez. Você ligou o Arduino, por exemplo, ó, o Arduino está desligado. Eu vou ligar. Primeira instrução que ele vai executar é a instrução, ou são as instruções, ou é o bloco de instruções que está dentro do Void Setup. Beleza? É o primeiro bloco de instruções. É um bloco de configuração. É um bloco de setup. Por exemplo, quando você vai ligar o carro, você tem todo o check-up que o carro faz. Aí fica cheio de luz acesa. O que é que ele está fazendo check-up? Ele está vendo se o nível do óleo não está baixo. Ele está vendo se o nível da água não está baixo. Oi? Se a temperatura, né? Está vendo se a temperatura está ok. Está vendo se tem algum cinto de alguém, tem alguma porta aberta. Ele está fazendo check-up. Então ele faz isso antes de ligar. Não é? Então, aqui também o Arduino faz isso. Sendo que quem diz o que vai ser o check-up é o programador. O programador, nós que dizemos qual vai ser o check-up. O Void Loop, veja, aqui o Arduino está ligado, ele está executando um código, que eu não sei qual é, não lembro qual é que está aí, mas ele está executando um código de forma contínua, que vai ser executado para sempre. É um Void Loop. Loop é um laço, é um laço de repetição. Aí tem um loop infinito, loop infinito. Nesse caso é um loop infinito, ou seja, ele vai executar para sempre enquanto tiver o quê? Energia. Beleza? Essa é uma das funções. Alguma dúvida até aí? Não se preocupe que vocês vão montar esse código, vocês vão digitar, eu vou colocar aqui o esquemático de montagem, tá? Mas eu gosto sempre dessa parte, vamos dizer assim, meio informal, vocês vieram para cá, para quebrar aquela barreira inicial, tá? Vamos lá. Então, primeira configuração que eu devo fazer. Eu conectei no pino. Qual foi o pino que eu conectei que você falou? 2. No pino 2. Foi o pino 2. Poderia ser no 3? Poderia ser, sem nenhum problema. Mas conectei no 2. O pino digital 2 do Arduino, você precisa dizer ao programa, porque o programa depois vai passar para o Arduino, se esse pino 2 vai ser entrada ou saída. Como é que eu sei que se esse pino vai ser entrada ou saída? Vamos lá. O LED, ele vai acender ou apagar. Então o LED ele precisa receber o quê? Energia. Beleza? Ele precisa receber informação, ele precisa receber energia. Essa energia ela vai sair do Arduino ou vai entrar no Arduino? Vai sair. O referencial é sempre o Arduino. Então a energia está saindo do Arduino e está indo para o LED. Então o pino digital 2 vai ser configurado como saída. Por quê? Porque está saindo energia dele e indo para o LED. Então eu vou colocar aqui, ó, pin mode. Qual é o modo do pino? Então veja que ficou laranja. Por quê? Porque é uma expressão que vai indicar o modo do pino. E o software, não só esse, mas vários softwares de programação, quando você está digitando, ele muda a coloração de algumas coisas para auxiliar o programador. Porque, por exemplo, eu poderia digitar simplesmente aqui num bloco de notas. Por exemplo, ó, no bloco de notas. Ó, se eu digitar aqui no bloco de notas, se eu digitar aqui pin mode, qual é a cor que está aqui? Preto. E qual é a cor que está aqui? Laranja. Ó, se eu apagar aqui, qual é a cor que está aqui? E agora? Laranja. Então isso me auxilia. Quer dizer que eu digitei a função corretamente. Então isso aí é uma função. Isso é uma função. Se você utilizar essa função errada, então eu mudo de cor. Aqui, ó. Tá errado aí. Ó, pin mode R, pin modder. Tá errado. Se eu colocar o M minúsculo, entendeu? Então ele me auxilia, ele auxilia o programador, tá? Então pin mode. Qual é o objetivo do pin mode? O objetivo do pin mode é dizer que esse pino 2, aí você faz assim, ó, abre parênteses e coloca esse pino 2, vai funcionar como saída. Aí você coloca vírgula, ele precisa de dois argumentos, o pino
e precisa dizer qual é a função, output. Output é o que? Saída. Veja que ficou azul. Se eu digitar errado, ó, vai ficar preto. Então, ó, enquanto não ficar azul, quer dizer que está errado. Se eu digitar em minúsculo... Vamos lá, vamos testar. Ó. Tem regra até de letras maiúsculas, minúsculas e... Exatamente. Quando você vai começar um parágrafo, uma redação, não tem regra? Pronto, aqui também tem a regra. Entendeu? Então é uma linguagem mesmo. Tem regras para você escrever. Então eu vou colocar aqui, ó, output. Bom. Aí fecha o parênteses e como nós estamos programando em C, C++, você precisa ao final de cada instrução colocar ponto e vírgula. Então, isso aqui é a linha de instrução. Terminei minha instrução. O que é uma instrução? Você está dizendo à máquina uma ação para ela fazer. Uma instrução para ela fazer. Ela só vai executar o que o programador escrever. Então é uma instrução. Você está instruindo a máquina. Então eu coloco ponto e vírgula. Terminei minha instrução. E para auxiliar eu coloco barra, que é um comentário. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é um comentário. Barra. O que é um comentário? Você está explicando o seu próprio código. É obrigatório colocar isso? Não é obrigatório. Mas, por exemplo... Mas é elegante. Aqui, vou mostrar para você aqui, ó. Código completo do robô com inteligência artificial. Que eu estava mostrando. A parte do Arduino. Ó, quantas linhas tem? 940 linhas. Agora veja, muitas linhas eu faço, eita, esse bloco aqui é igual, Ctrl+C, Ctrl+V, aí vai aumentando o número de linhas. Mas, como o professor da faculdade dizia, o que você escreve hoje, você e Deus sabe. O que você escreveu há 5 anos, só Deus sabe. Que nem mesmo você lembra, né não? Então, se você não documentar bem, você não lembra. Então você precisa comentar o seu código para explicar bem o seu código. E detalhe, no mundo da programação, você está sempre fazendo modificações. Por exemplo, se eu quiser fazer uma modificação nesse código, ó, eita, isso aqui, ó, eu botei um comentário, garra esquerda. Então eu sei que o pino 37, olha a quantidade de fio que tem aqui. Eu não lembro mais não. Aí eu, eita, o pino 37 é a garra esquerda. Então eu sei que o servo motor da garra esquerda, essa garra aqui, ó, tá abrindo aqui, ó. Esse servo aqui está conectado no pino 37, tá aqui, ó, pino 37. Aqui, ó, pino 37. Como é que eu sei disso? Porque tá aqui. Por quê? Porque eu coloquei o quê? Um comentário, ó, barra, garra esquerda. Barra, cabeça. Então você está explicando o seu código. Eu mesmo não lembro, não. Você pega, professor, eu não lembro, não. Eu não guardo essa informação. Eu comento. Então, aqui é muito importante você colocar o comentário. Então, por exemplo, aqui é PIMode, função que seta o modo do pino. Neste caso, estamos utilizando o pino barra, o pino digital 2 do Arduino como saída, pois ele enviará um sinal para o LED. Eu posso colocar aqui, ó. Ou seja, o sinal vai sair do Arduino. Logo, ele deve ser output, saída em inglês, né? Ou seja, o sinal vai sair do Arduino. Então você coloca output, ele vai sair. Então esse pino, ele vai funcionar como saída. Ele não vai receber informação, tá? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui, eu gosto sempre de fazer analogias. Quando você está comendo, vamos lá, João Pedro, quando você está comendo, a sua boca está funcionando como entrada ou como saída? E quando você está falando, ela está funcionando como entrada ou como saída? Entendeu? Então, dependendo do que você tá, se você falar e comer ao mesmo tempo, não vai dar muito certo, né? Aí vai ser comida para todo lado. Então, você precisa dizer se vai ser entrada ou saída. Beleza? Assim como nossa boca.
Vou comer. Opa, entrada. Vou falar. Opa, saída. Então você precisa dizer para o Arduino, tá? Então aqui só basta essa configuração. No void setup. No void loop. Ou seja, o que é que eu quero que esse código fique fazendo? Eu quero que ele pisque o LED. Para uma lâmpada piscar, quais são as ações necessárias para a lâmpada piscar? O que é que está acontecendo? Se eu quiser que essa lanterna pisque, o que é que eu preciso fazer? Determinar que ele acende e apaga. O que é piscar? O que é piscar? Ligar e desligar. Ligar. Ó, piscar, não é isso? O que é que está acontecendo com essa lâmpada aqui? Acendendo e apagando. Todo mundo tem alguma dúvida disso? Não. Sendo que está acontecendo outra coisa ainda. Ela está acendendo, permanece um tempo acesa, apaga, permanece um tempo apagada e depois acende novamente. Uma velocidade aí, né? Exatamente. Ela não acende e apaga. Ela acende. Alguns minutos. Ela assim acende, fica um tempo acesa, apaga. Não, é ao contrário, né? Acende. Estou esperando o tempo. Aí vou apagar. Vou acender. Apagar. Então quer dizer o quê? Eu estou acendendo, espero um tempo aceso, depois apago, espero um tempo, porque senão vai ser tão rápido que eu não... Aqui, se essa lâmpada piscar mais rápido, eu não vou conseguir enxergar que ela está piscando. Como assim? Porque a nossa visão, ela tem a limitação de ver frequência. Parece que o máximo que a gente consegue ver é 40 quadros por segundo. Então, se alguma coisa piscar numa frequência 40 vezes, mais de 40 vezes por segundo, a gente já não enxerga. Quer ver uma coisa? Fazer uma parte prática. Na verdade, já acontece isso, né? A lâmpada aqui na Aqui essa lâmpada está piscando? Acendendo e apagando. Está piscando, mas está muito rápido. É sério, eu não estou mentindo não. Ela está piscando a frequência de 60 Hz. É a frequência da concessionária de energia elétrica. Essa lâmpada aqui está piscando, mas está muito rápido. É sério, está tão rápido que você não está conseguindo ver. Não adianta, você não vai ver. Porque a sua visão não tem poder para ver isso. A gente só consegue ver quando a gente está distante, né? No morro assim, quando vê a lâmpada assim e apagando. Por exemplo, se eu pegar um controle remoto e colocar na câmera do celular, você vai ver o LED piscando. Você já fez isso? Alguém já fez esse teste? Não? Deixa eu pegar aqui, tem um controle aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Tá com pilha isso aqui. Acho que essa bateria não está muito boa não. Mas se você fizer esse computador da sua casa, você vai ver esse LED piscando pelo celular. Mas se você piscar assim, você não vê. Por quê? Porque o celular, ele consegue captar a frequência maior do que a sua visão. E se for iPhone é que consegue ver mesmo. Porque estava viajando uma vez e minha esposa tirou uma foto com o iPhone, parecia que o carro estava parado, impressionante. Cara, se eu tirar foto com o meu Android não pega não, mas é tão boa a qualidade que estava 100 por hora, ela tirou uma foto, o carro estava parado, foi. Por quê? Porque a capacidade de tirar fotos é absurda, a velocidade com que tira fotos, na frequência, né? Então, enfim, resumindo aqui, se você não fazer a máquina esperar, você não vai conseguir enxergar a máquina. A máquina, ela oscila aqui, nesse caso aqui, numa frequência muito maior do que a nossa visão, mas muito maior. Por exemplo, aqui eu tenho um chip, nesse caso aqui, do Arduino, aí tem outro chip que tem 16 MHz, é um chip de cristal que oscila. Então, você já imaginou uma frequência de 16 MHz? Se você não tem noção do que é isso, veja, a gente não consegue enxergar 60 Hz, que é essa frequência da lâmpada. Agora imagina 12.000 MHz. Não vai conseguir enxergar. Então você precisa dizer à máquina: ei, para um pouquinho aí, acende o LED, espera, eu quero ver. Então é isso. Então a gente vai fazer agora dentro do void loop, tá? Como é que funciona? Dentro do void loop,
Primeiro você vai acender o LED. Para acender o LED a gente usa outra função, que é essa função aqui, ó, digital. O professor, Right. essas Pode funções, falar. elas são tabeladas, né? Exatamente. Aí a gente tem como pegar em algum lugar? Tem tudo. No site do Arduino, tem tudo. Assim como no dicionário. Por exemplo, se eu falar uma palavra diferente aqui, aí você, poxa, essa palavra existe no português? Você vai pesquisar onde? No dicionário da língua portuguesa. Onde é que é o dicionário do Arduino? No site do Arduino. Tá lá. Seriam as bibliotecas, é? Não, aqui ele está falando só Dos comandos. das funções. Tá? A biblioteca a gente vai chegar mais para frente. Então, qual é a função que eu utilizo para acender o LED? Digital Write. Essa função é a função que você vai enviar um sinal para uma porta digital. Ou seja, o Arduino ele funciona com 5 volts. Então ele vai enviar para essa porta digital 2 5 volts. A gente chama tecnicamente isso de escrever. Write, em inglês é escrever. Então ele vai escrever um nível lógico digital de 5 volts no pino 2. Resumindo, ele vai enviar energia para o LED. Vai enviar energia por aquela porta, né? Que a gente já conectou aqui na porta 2. Eu quero energizar, vou ligar o disjuntor. Aí ele vai jogar energia. Eu quero jogar energia, escrever o nível lógico digital em qual pino? No pino 2. Aí eu coloco 2 aqui. Ó, coloquei 2. Agora eu quero enviar qual energia? Eu quero enviar energia alta, de 5 volts, ou eu quero enviar GND? Aí você pode escolher. Se eu enviar 5 volts, vírgula, eu coloco assim, ó, high, nível lógico alto. Alto. Aí ele vai enviar 5 volts. Se eu colocar low, não é? Ele vai enviar nível lógico baixo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, essa função aqui, ela vai acender o LED. Sendo que eu preciso fazer o quê? Que a gente viu agora, depois de acender. Não, esperar. Porque senão eu não vou conseguir enxergar. Aí eu vou precisar dizer à máquina, espere. Aí eu uso o delay. Delay é, espera. Dá um delay aí, dá um time aí, por favor. Eu quero ver o LED piscando. Aí você dá um delay. Esse delay aqui é em milissegundos. Não é essa função aqui. Eu quero que ele espere 1 segundo. Como é em milissegundos, eu coloco 1000 milissegundos. Aí eu coloco assim, delay 1000, tá? Só aqui, ó, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Isso aqui é um submúltiplo, mili, tá? Então aqui, ó, 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então você coloca 1000. Tá? E agora eu quero fazer a mesma coisa, sendo que apagando o LED e esperando. Aí o que é que eu faço? Aí tem um recurso, ó, vamos lá. Eu não já digitei? Aí eu posso fazer o recurso de copiar e colar, ó. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Opa, apareceu. Isso aqui é editor de texto, tá? Não precisa você digitar tudo não, você pode copiar e colar. Então, ó, a gente já está em 14 linhas, tá? Tá vendo? Então assim, eita, aquele código lá tem 940, mas é rápido. Você vai, quando vê, já chega, é rápido. Então vamos lá, aqui, ó. Sendo que aqui acende, ó, vou colocar aqui o comentário. Acender o LED. Aí aqui, ele faz o quê? Vamos lá. O que é que ele faz? Espera. Quanto tempo? 1 segundo. O LED aceso, certo? E essa outra função, digital write, eu preciso fazer o quê? Apagar. Aí para apagar você coloca o nível lógico baixo, low. Em inglês é low, baixo. Para acender, alto, high, aí ele vai enviar 5 volts. E para apagar, low, nível lógico baixo. Aí, se eu não quisesse colocar essas duas últimas linhas, ele iria ficar só aceso. Isso. Exatamente. E coloco low, nível lógico baixo. O que é que o low vai fazer? Ele vai apagar o LED nesse meu projeto, tá? Porque dependendo do projeto, ele pode ter outra função. É apagar o LED. E esse delay 1000, novamente, vai fazer o quê? É apagado 1 segundo. Isso, então ele vai esperar também 1 segundo, sendo que esperar 1 segundo, o LED o quê? Apagado.
Não, porque ele já apagou? Sim. Isso. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Eu tenho um bloco de funções. E nesse bloco de funções aqui, cada função tem o início da função e o final da função. O início da função se dá por essa chave aqui. E o final por essa outra chave. Toda função é assim, tem um início e um fim. Tá? Então você precisa delimitar o que está dentro daquela função. Por exemplo, o que é que delimita o que está dentro dessa caixa? É a tampa. As divisórias, exatamente. Então, o que é que delimita o que está dentro do void setup? São essas chaves. Então eu sei que tudo que tiver aqui, tudo que tiver aqui dentro, entre essa chave e essa chave, faz parte do void setup. Da mesma forma, o void loop. O void loop, que é a função infinita, né, de repetição infinita, estamos utilizando o pino. Você tem a chave abrindo e a chave fechando. E essa chave abrindo e essa chave fechando vai delimitar todas as instruções que aquela função vai executar. Então isso é muito importante na programação. Essa chave abrindo e essa chave fechando. Tá? Se eu quisesse criar uma outra função aqui embaixo, ela tem uma chave abrindo, uma outra função que a gente vai ver depois, e uma chave fechando, e coloco dentro, entre as chaves, a função que a gente está usando. Por exemplo, vou trazer um exemplo básico aqui da matemática. Quem aqui lembra de expressão matemática? Acho que ele lembra que deve estar estudando aí, né? Expressão matemática. Não tem os parênteses lá? Parênteses abrindo, parênteses fechando, né? Pronto, o que é que você resolve primeiro, quando você tem a expressão matemática? O que está dentro dos parênteses. Então o parênteses ele abre e o parênteses ele fecha. Vocês estão vendo parênteses aí? Aqui, ó, parênteses aqui. Sim. Estão vendo chaves aí? Aqui, as chaves aqui. Tem colchete também que a gente vai ver. Então, o que delimita a função são as chaves. Uma chave abrindo e a chave fechando. Assim como na expressão matemática, você tem parênteses. O que estiver dentro do parênteses, você resolve ali tudo dentro. O que é que delimita o início do parênteses? É esse símbolo aqui. O que é que delimita o final do parênteses? É esse outro símbolo aqui. Aí, o que estiver entre esses símbolos está dentro do parênteses. Aqui é a mesma coisa. O que estiver entre essa chave está dentro da função. Tá? Beleza. Já escrevi o código. Será que esse código está certo? Aqui no Arduino eu tenho esses botões aqui de cima. Aqui, ó. Esse botão aqui é o botão de verificar o código. É como se fosse um professor de português fazendo a verificação ortográfica do seu texto. Ele vai verificar se você não infringiu nenhuma regra da linguagem. Se você infringiu, vai dar errado. Poxa, professor, e se eu digitar errado? Não se preocupe, o compilador vai dizer. Ele só vai passar para o Arduino se tiver tudo certo. Sintaxicamente, tá? Não na lógica, na sintaxe. Então, eu vou apertar aqui nesse botão de verificar. Mas para ele verificar, eu preciso salvar o código. Ele não deixa, ele não compila se o código não estiver salvo. Então, eu vou colocar aqui, ó, pisca LED. Olha, João Pedro, lá. Ó, tá, João Pedro, é o meu aluno lá. João Pedro, vou colocar curso Arduino. Ele vai verificar. Tem uma barra de progresso que está ali, ó. Tá vendo a barra de progresso que está enchendo ali? Sim. Pronto, então, ó, compilação terminada. Quer dizer que não tem nenhum erro de sintaxe. Agora, se eu incluir um erro de sintaxe, eu vou propositalmente colocar aqui, ó, dela, em vez de delay. Já ficou preto, ó. Vou compilar. Ele vai acusar. Ó. E ele diz onde está o erro. Tá? E ele fala ali embaixo, dela não foi declarada em escopo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele está achando que dela é alguma variável, alguma função que você não declarou. Você precisa dizer. Ele não conhece o que é isso aqui, cara. Você falou. Então você precisa dizer, não é? Jogar na regra do jogo, aqui, basicamente. E ele fala ali, ó, aqui na linha 11, né? Ó, linha 11. Tá aqui, ó, linha 11. Eita, aqui agora acho que vocês não estão vendo não, aí ficou... Mas enfim, aqui embaixo, depois vocês vão ver aí no computador. Mas aqui embaixo ele fala até a linha onde deu erro, tá? Ele dá sugestão? Ele diz que
não foi declarado, ele não sabe o que é. Entendeu? É a mesma coisa. Se eu falar uma palavra diferente aqui para você e você não conhecer, você vai dizer: Que é isso? que é isso? Tu vai dar alguma sugestão do que é? Não, tu não sabe. Entendeu? É isso que tá. Você precisa jogar a regra do jogo dele, falar a língua dele. Beleza, feito isso, eu preciso fazer agora outra etapa. Vim aqui em ferramentas. Qual é a placa que você está usando? Existem dezenas, centenas de placas, né? Então, existem dezenas de Arduino. Existe Arduino Uno, existe Arduino Nano, aqui, ó, Arduino Nano. Existe Arduino Mega, que é o que está no robô, tem uma placa bem grande aqui azul, é Arduino também, mas Arduino Mega. Qual é a placa que você está usando? Aí eu preciso escolher. Nesse caso aqui eu estou usando o Arduino Uno. Aí eu venho aqui, ferramentas, escolho Arduino Uno. Arduino Uno, tá vendo? Arduino Uno. Beleza? Arduino Uno. Tem outros tipos de placas, 32, que você instala pacotes, enfim. Mas a quantidade de Arduino que tem? Tem vários, né? Agora, os principais são esses três: Arduino Nano, Arduino Uno e Arduino Mega. Esses três são os principais. Aí você seleciona Arduino... Opa, acho que não foi Arduino... Foi Arduino Uno, não. Arduino Uno. É porque ele tem mais entradas? É, aqui ó, é esse aqui. Ele tem 52 pinos digitais, aqui só tem 13. Aqui tá olhando lá quando fez ali, 37, né? Tinha Isso, exatamente. 37, 36. É isso, aqui já não tem. Então aqui ó, selecionei a placa, agora eu preciso selecionar a porta serial. Eita, porta com 13 ou com 7, e agora? Veja, eu posso ter mais de uma placa conectada no notebook. Mais de uma placa serial. O que é que eu faço para saber qual é a porta serial que está conectada ao Arduino? Simples. Vamos lá, com 13 e com 7. Eu vou desconectar o Arduino. Agora eu vou ver. Só tem com 3. Então quer dizer que... Vamos lá. Nesse caso aqui o Arduino está desconectado. Certo. Qual é que está aparecendo aí? É a 3. É a 3. Agora eu vou conectar. Agora está aparecendo qual? Com 7. Então é com 7. Beleza? Então você seleciona aqui, ó, com 7. Pronto, agora sim eu vou carregar o código. Você aperta nesse botão de carregar. Esse botão de carregar ele vai fazer as duas funções. Ele vai verificar se tem algum erro no código e também vai carregar o código para o Arduino. Ele faz duas coisas. No botão anterior, ele só está verificando a sintaxe que você digitou. E agora, ele vai verificar e carregar para o Arduino. Então, a partir do momento que ele carregar, você já vai ver o LED piscar. Eu vou apertar aqui carregar. Então, quando terminar de carregar, ó, compilando e carregando, ó, vai aparecer aqui carregando. Quando aparecer aqui carregando, ó, ele já vai começar o LED piscando, ó, o LED piscando. E ele vai piscar por quanto tempo? Quem sabe? Ele vai ficar fazendo esse processo por quanto tempo aqui? Esse processo aí vai? Infinito, porque está dentro do loop infinito. Se eu colocasse aqui em cima, ele ia piscar uma vez e iria ficar apagado. Mas como eu coloquei no loop infinito, ele está... Mas se quiser não tem. Então, aí você precisa dizer aqui. Mas do jeito que está aqui, ele vai ficar sempre repetindo o código indefinidamente. Tá? Então você precisa fazer uma programação à parte. Mas se você quiser que repita uma vez só, você coloca aqui. Se você quiser que repita só um determinado tempo, aí você tem que colocar um contador para ele fazer uma contagem. Aí quando der aquele tempo, ele para. Tem como fazer isso. Mas aí já é um pouquinho... Para eu explicar. Na verdade, para fazer é fácil, mas para explicar aí tem mais conceitos para explicar, tá? Por exemplo, o professor está só conectado, está só piscando porque está conectado no computador. Se conectar ali na energia, ele vai funcionar? Vai também. Aqui, ó. Se eu conectar aqui na fonte do meu celular, vamos dizer que você montou o projeto, agora eu quero deixar rodando na minha casa, ó. Ó. O código está aqui, ó, aqui, pessoal. O código está aqui, não está no computador mais. Quer dizer, memória de quanto aí? Não está só no computador, ele está aqui. Beleza? Tem uma memória de quanto?
O microcontrolador, ó, ele tá ligado ainda por quê? Quem sabe? É porque ainda tem elementos capacitivos que armazenam energia e fica conectado com vamos lá, as perguntas aqui. A primeira pergunta. A memória dele. Então, o Arduino ele tem, inclusive ele fala aqui, ó, aqui embaixo ele fala a questão da memória, é até bom você falar. Ele tem 32 KB, né, de memória para armazenamento de programas, que é a memória flash, e ele tem 2 KB de memória RAM. Se você não sabe o que é isso, compara com o celular. Quantos GB o seu celular tem? 64 GB, mas isso é que tipo de memória? Tá vendo? Então, se você quiser salvar fotos, salvar vídeo, ele vai armazenar nesses 64 GB. Agora, a velocidade com que o seu celular funciona vai depender de quantos GB de RAM ele tem. Então, por exemplo, lá eu tenho um celular que tem 2 GB de RAM, mas o dele tem 4 GB de RAM. Qual vai ser o mais rápido? O dele. Agora, o meu tem 60 GB de memória para armazenar foto. O dele só tem 10. Quem vai conseguir armazenar mais arquivos? Eu. Apesar do meu celular ser mais lento, mas vou conseguir armazenar mais coisas. O meu dele é mais rápido. Entendeu? Então, é como se fosse, por exemplo, o dele é um carro de Fórmula 1, que só dá o piloto, mas é rápido, e o meu é um ônibus. Mas dá todo mundo, mas anda devagar, né? Se comparado com o carro de Fórmula 1. Tá bom? No caso, teria uma porta saindo 12 volts? A porta. Vamos lá, onde? Aqui? Sim. Não, aqui. Aqui a saída é só de 5 volts, isso. Hora do intervalo. Tá. É hora do intervalo. Vamos lá, é do intervalo.